Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho conforme escreveu Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus, capítulo 5. Aleluia. Observe se não tem um visitante do seu lado. Compartilhe sua Bíblia aí, para que a gente possa fazer a leitura da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de ministrar nessa noite sobre um tema que tem permeado muito a minha mente. Nós vamos falar hoje sobre decepções que nos empurram para o propósito. Você já foi impactado por Deus por alguma coisa que aconteceu na sua vida e que em algum momento você não entendia, mas lá na frente você pôde compreender o porquê que essa situação aconteceu? Eu acho o máximo, porque a Bíblia a gente lê, né? Você lê lá a história de Abraão, você vê que Deus ele pede o filho de Abraão, Abraão dá o seu filho, e engraçado que a gente lê a história, mas a gente lê a história já sabendo o final, né? Só que a nossa história a gente não sabe o final. A gente vive momento a momento, capítulo a capítulo, e eu quero nessa noite falar um pouco sobre isso, os processos da nossa vida. Você pode ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor, em reverência à palavra do Senhor? Diz assim a palavra do Senhor: repita comigo, aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Repita comigo, lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançaremos a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, de forma que se rompiam-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, e por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é tão clara, mas tão clara, que muitas vezes dispensa de nós explicação alguma.
Mas nessa noite, ó Pai, nós pedimos que o Senhor revele o teu coração através da tua palavra as nossas vidas. Talvez algumas pessoas vieram para cá esperando ouvir alguma resposta. E o Senhor seja a sua resposta nessa noite. Talvez alguns vieram para cá e o seu plano não era estar aqui. Mas o Senhor é quem dirige os nossos passos. Por isso, ó Pai, nessa noite eu te peço, fala-nos, ó Deus, através da tua palavra rema. Porque é ela, Senhor, que muda, Pai, a nossa direção. Ela revela onde nós estamos e nos mostra o caminho a seguir. Que nós possamos entender que nesse caminho é o Senhor quem nos conduz. Fica conosco, é o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. E a igreja diz amém. Pode sentar? Queridos, interessante como a Bíblia Sagrada, ela se revela a nós à medida que nós nos dispomos a mergulhar nas suas páginas e entender que o Senhor, Ele tem resposta para toda e qualquer situação. A Bíblia diz que, em certo momento, Deus, ao olhar para a raça humana, Gênesis número capítulo 6, a Bíblia diz que Deus, Ele se arrepende de haver criado a raça humana. No momento que Ele olha para a face da terra, talvez naquele momento ali, decidido a acabar com a raça humana, a Bíblia diz que Deus encontra Noé. Então a Bíblia diz que Noé acha graça diante de Deus. E por causa da atitude de Noé, o mal não vem sobre a terra. Eu quero dizer para você nessa noite que, por pior que seja a expectativa de uma pessoa, ninguém se prepara para viver dias difíceis. Sim ou não, igreja? Algum dia você já se preparou, já se arrumou e decidiu assim: hoje eu vou sair de casa, vou pegar o meu carro, vou dirigir até tal lugar e ali naquele lugar eu vou bater de carro. Alguém já se preparou para isso? Não? Hoje eu vou sair, vou para o meu trabalho e eu vou esperar a notícia que hoje eu vou ser demitido. Alguém já se preparou para isso? Sim ou não, querido? Verdade que nós nos preparamos para os momentos bons, sim ou não? Nós nos preparamos para os momentos de felicidade. Você, quando vai a uma festa, você não vai de qualquer forma. Você prepara a roupa, você prepara o ambiente, você prepara a forma com que, de repente, você vai falar com as pessoas que estarão naquele lugar. Você se prepara para estar ali naquele momento. Mas a verdade é que a nossa vida, ela é um tanto quanto efêmera. Ela é rápida demais. Ela é instantânea. A Bíblia fala que a vida é como um vapor, que ora ela está aqui, daqui a pouco não está mais. Ora ela está nesse plano, para daqui a algum momento já estar na eternidade. A eternidade existe. Queira você acreditar ou não, o homem, ele foi criado para ser eterno. A grande diferença é aonde nós passaremos a nossa eternidade. Da eternidade você não tem como fugir. Uma coisa que tem, assim, tomado a minha mente durante esses dias, estive no Rio de Janeiro agora nos últimos dias, de sexta até segunda-feira, e uma notícia que tem circulado na mídia, de um casal que um dia saiu da sua casa, não sei se foi sexta ou se foi sábado, e no decorrer que aquele casal estava saindo para ir trabalhar, o seu carro, ele é interceptado por dois marginais. E naquele momento, um dos marginais faz o carro parar. E no momento que
o dono do carro para o seu veículo, um dos marginais, eles saem do seu carro, atiram em direção àquele carro e instantaneamente acertam a cabeça da sua esposa. E pasmem vocês, a situação que já era difícil, já era complicada, já era um tanto amedrontadora, fica ainda pior. Por quê? Porque aquela mulher agora, além de ter um problema, de ter sido baleada, ela também estava grávida. E ela tem que ser conduzida às pressas para aquele hospital, para que, à medida que a cirurgia vai sendo feita na sua cabeça, ela também possa fazer uma cesariana, para tentar salvar a sua vida e a vida do seu filho. Pergunto eu para vocês, vocês acham que essa mulher saiu de casa planejando esse tipo de situação? Não. Às vezes a gente olha, a gente pensa assim que a gente tem tanto problema, sabe, querido? Hoje eu estou triste porque eu entrei na igreja e o irmão da porta não falou comigo. Eu estou triste porque eu queria ter trocado de carro e esse ano não pude trocar de carro. Querido, eu quero te dizer uma coisa: o Senhor dirige os seus passos. Por isso que eu comecei a minha palavra dizendo: você tem um motivo para agradecer nessa noite? Eu tenho orado pela vida desse casal, não conheço, não sei quem é, mas eu creio que o Senhor Jesus pode realizar um milagre nessa família, amém, igreja? E no final desse culto nós vamos estar orando por essa família também. Mas a vida é efêmera, a vida passa muito rápido. E a minha pergunta é: o que você tem feito da sua vida? O que você tem feito para com a sua família? Se hoje você soubesse, se hoje você tivesse a noção que seria o seu último dia de vida, o que você faria? Se você soubesse que você tem apenas 24 horas de vida, qual seria a sua postura? O que você faria? Talvez seria uma oportunidade para alguns pegar o telefone, ligar, fazer alguns pedidos de perdão. Talvez seria a oportunidade de você pegar a sua bicicleta, o seu carro e visitar alguns endereços, porque a verdade é que o passado ele já se foi, o futuro nós não temos certeza, e o dia de hoje que você vive não é à toa que ele tem o nome de presente. Deus te deu o dia de hoje como um presente. Fala para quem está do seu lado: Deus te deu o dia de hoje como um presente. Com certeza, Pedro, que até esse momento não era nem discípulo, ele não tinha se preparado para aquela noite. A Bíblia diz que aconteceu. Lucas capítulo 5, versículo 1. E aconteceu. Havia uma expectativa no coração de uma multidão que apertava Jesus para ouvir a sua palavra. Jesus poderia ter pregado a sua palavra em qualquer lugar aonde ele parasse, porque ali ele teria ouvintes, ali ele teria talvez muitos espectadores. Mas Jesus vai até a direção do sofrimento de um homem, para que através desse sofrimento pudesse revelar a sua vontade. Romanos capítulo 8, versículo 18, se eu não estou enganado, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam daqueles que caminham segundo o seu propósito. Então vira para quem está do seu lado assim: tudo que acontece na sua vida, se você ama a Deus, tem um propósito. Nada, querido, nada acontece por acaso. Você não saiu da sua casa hoje, veio até aqui por acaso. Você não levantou da sua cama hoje, foi até o seu trabalho por acaso. A palavra do Senhor nos diz que ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta vem da língua do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Provérbios capítulo 16, versículo 1. No nosso coração é natural fazermos planos. No nosso coração é natural nós planejarmos a nossa vida. Eu quero fazer uma faculdade, isso é muito bom. Eu quero me tornar um juiz, um advogado, eu quero me tornar um médico. Mas você já alinhou o seu plano com o plano do Senhor?
Me lembro quando eu fui ter a minha primeira aula no seminário. E naquela mesa redonda ali, após a primeira aula, né, alguns perguntaram: por que você veio para cá? Aí cada um falou: eu vim para cá porque eu sempre quis estar aqui, eu vim para cá porque eu planejei esse dia. A minha resposta, quando chegou a minha vez, falou assim: por que você veio para cá? Qual o seu nome? Patrícia. Por que você veio para cá? Eu vim para cá por causa de muita insistência do meu pastor. E aí alguns riram, alguns até desdenharam. Eu sei que no final acabou a discussão, e aí o último que pegou a palavra, querido, ele falou assim: isso é tudo que a Rede Globo deseja ouvir. Porque para a Rede Globo, para muitos que estão lá, um pastor é alguém que não deu certo em mais nada nessa vida. Eu falei: esse aí já não sou eu. Porque a pessoa tenta tudo na vida e se não der certo, ela quer virar pastor. E eu me recolhi a minha insignificância, parei, orei ao Senhor e falei: Senhor, se o Senhor me colocou nesse lugar, o Senhor vai me dar força para continuar até o fim. Queridos, e aí eu quero dizer uma coisa para você: o importante não é só como você começa, mas é como você termina. Talvez o teu início tenha sido muito difícil, talvez o teu início tenha sido muito dificultoso, mas a maioria daqueles que deram um diagnóstico positivo no primeiro dia não ficaram nem 3 meses. E ao final de 4 anos estávamos nós lá. Eu não sei como é que você começou, eu não sei nem como começou o seu dia, eu não sei como você chegou até aqui, mas uma coisa eu sei: se você está aqui, essa é a noite do Senhor se revelar à tua vida. Você crê? Fala para quem está do seu lado: essa é a noite, irmão, essa é a noite. Muitos são os planos do coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. Provérbios 19, versículo 1. Existia uma canção na década de 2000, final de 90 para 2000, do Renascer Praise, que dizia: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Muitas vezes nós declaramos: queridos, temos que fazer a vontade do Senhor, porque o Senhor tem pressa. O Senhor não tem pressa, querido, porque pressa é qualidade daquele que anda atrasado. O Senhor dirige os nossos passos. Você pode dizer glória a Deus? Alguns de vocês estão aqui porque alguma coisa deu errado. Isso é um ditado popular, não está na Bíblia, mas se alinha com muitos personagens bíblicos que nós vemos. Eu particularmente não concordo muito com isso, mas é uma verdade. Diz que aquele que muitas vezes não vem pelo amor, vem pela... E eu não digo que isso seja a vontade de Deus, mas também contribui para o propósito. Muitos só ouviram falar de Deus porque em algum momento uma enfermidade o acometeu, aquela pessoa foi parar num leito, numa cama, e ali ela teve tempo de ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala que é melhor estar numa casa onde há luto do que onde há festa. Por quê? Porque onde há luto há tempo e espaço para reflexão. Você tem refletido sobre a sua vida? Temos recebido uma palavra sobre esse altar, que esse ano será um ano da frutificação. Você crê? Você crê? Mas talvez você olhe para o reflexo da sua vida hoje e o que você vê, as circunstâncias que se apresentam, não é o que foi liberado. Mas eu quero dizer sobre a sua vida, querido, que você não vive mediante as circunstâncias, você vive pela fé. E não é fé em qualquer pessoa, não é fé em qualquer condição, é a fé naquele que tudo pode fazer. Tudo, tudo, tudo. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Não importa como você começou o ano, importa como você vai terminar. E eu creio que no ano de 2018, no final do ano, no último dia, você vai estar aqui nesse altar, dando o seu testemunho. Olha, querido, realmente o meu início foi até difícil, mas o meu final foi um final de glória. Não importa, querido. Talvez você veio de uma família muito humilde, uma família muito pobre. Eu quero dizer para você, 1 Samuel capítulo 16 retrata a história de um homem que vivia
Ele fazia aquilo que ninguém queria fazer, ele era pastor de ovelhas, esse homem se chamava Davi. Mas um dia, o Senhor está procurando um rei para governar sobre a nação de Israel. E a Bíblia diz que Deus fala para Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque ali eu tenho me provido de um rei. E muitas vezes os profetas agiam mediante a aparência, a circunstância. Mas Deus via o coração de Davi. Eu quero dizer para você nessa noite: se você estiver disposto a fazer o que ninguém quer fazer, Deus vai te colocar no lugar aonde todos desejam estar. A vontade de Deus, ela é como um GPS que nos reposiciona. Mas para você entender aonde você quer chegar, onde você vai chegar, você primeiro tem que entender aonde você está. Quantos estão entendendo? A Bíblia diz que Jesus, ele estava naquele lugar. A vontade do povo que estava andando até atrás de Jesus era ouvir a sua palavra. Mas a de Pedro não. Quem disse que Pedro queria ouvir a palavra? Pedro ouviu a palavra por uma circunstância negativa. Pedro ouviu a palavra por uma circunstância que aconteceu. Quantas coisas aconteceram na sua vida para você estar aqui? Só que tem uma coisa: nenhum lugar permanece da mesma forma depois que Jesus passa. Depois que Jesus passar na tua vida, querido, depois que Jesus cruzar o seu caminho, aonde há um decreto de morte, ali a morte vai ter que dar um jeito, porque a vida vai chegar. Foi assim com a viúva de Naim, foi assim lá na casa de Lázaro, foi assim como em tantos outros lugares. A filha de Jairo, havia um decreto de morte. A Bíblia diz que Jesus vai chegando ali e as pessoas estão falando já para Jairo: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Mas Jesus está falando para Jairo assim: não temas, crê somente. Jesus está falando para você aqui nessa noite, querido: não temas, crê somente, porque a palavra do Senhor, ela te basta. A palavra do Senhor te basta. Aonde você tem colocado a sua expectativa? É na palavra do médico? É na palavra do advogado? Algumas pessoas têm pego o seu casamento e colocado diante do divã dos psicoterapeutas, procurando tantas ajudas. Mas eu quero te dizer que assim como Jesus chegou na vida de Pedro, Ele chega na tua vida hoje para te dizer: não desista. Não desista, irmão. Não desista. Está muito no início ainda para você desistir. Está muito no começo ainda. Que isso? O ano começou, agora você já está jogando os seus pontos. Eu já mandei tanto currículo, ninguém te chamou. Ei, não acabou nem o primeiro mês ainda, irmão. Levanta a tua cabeça. A Bíblia diz que eu e você somos mais do que vencedores. Mais do que vencedor é aquele que é vencedor antes de começar. Deus está falando para você aqui nessa noite, querido: calma, ouça a minha voz. Por quê? Porque quando Jesus chega naquele lugar, ali provavelmente era uma colônia de pescadores. Ali existia, alguns dizem pelos estudos, que existiam mais ou menos 4.000 barcos. Eu não sei se cabia tudo isso lá. Devia ser um lugar muito grande. Mas fato é que no lugar que Jesus chegou, existiam ali 2 barcos. E um deles era o de Simão. Eu quero te dizer que não importa onde você esteja, querido, a bênção do Senhor, ela tem um tempo certo, uma pessoa certa e um endereço certo. Não importa se a sua vida, se os seus passos são guiados pelo Senhor, não importa onde você estiver, o Senhor vai te achar. Engraçado que tem um texto na Bíblia Sagrada que fala sobre uma mulher que há 18 anos vivia sobre um espírito de enfermidade, ela andava curvada. A Bíblia diz que Jesus, ele entra na sinagoga num sábado, e Jesus está ensinando a multidão. E aí, de repente, Jesus olha e vê a situação daquela mulher. Eu não sei como aquela mulher foi parar ali dentro, porque não era permitido. Aquele que tinha qualquer tipo de enfermidade não podia estar ali. Talvez aquela mulher nem viu Jesus porque ela andava curvada, mas Jesus viu ela. Jesus viu ela.
Jesus viu ela e falou assim, ó, vem agora para o meio. E no mesmo momento que Jesus toca a sua vida, aquela mulher se endireita. Aquela mulher vivia 18 anos com aquele espírito de enfermidade, mas naquele dia o Senhor entrou no seu caminho. Jesus entrou no caminho de Pedro. E interessante que naquele momento crucial, aqueles homens, além de não haver pego nada, eles já tinham descido do barco, primeira atitude de existência, e eles já estavam lavando as redes. Lavar a rede é o ato que significa, olha, hoje não deu, infelizmente aconteceu, perdemos. Tem dia bom e tem dia mau. Tem dia em que a nossa pescaria é abençoada e tem dia que não. Mas a Bíblia diz, querido, que Jesus ele entrou em um dos barcos. E olha o que a Bíblia diz, versículo de número 3. E entrando num dos barcos que era o de... Tem um lugar certo, tem um endereço certo. Jesus dá uma ordem, Jesus pede que o afastasse daquele lugar. Porque aonde há muita confusão, imagina uma multidão querendo ouvir Jesus falar, uma multidão apertando, de repente Pedro não iria ouvir. Pedro, primeiro, parou para ouvir por causa de uma circunstância negativa. E segundo, ele teve que tomar uma atitude, afastar o barco para que ele pudesse ouvir com nitidez. Talvez você tenha ouvido a voz de Deus, mas você não tenha ouvido com nitidez. Essa é a noite para você levantar a sua voz em oração e dizer, Senhor, faz-me ouvir a tua voz com nitidez. Você pode repetir? Faz-me ouvir a sua voz com nitidez. Talvez você tenha ouvido, mas tem muita interferência. O Senhor hoje deseja se revelar de uma forma clara. A terceira atitude que Pedro toma, a Bíblia diz que quando Jesus pede para afastar o barco, ele se assenta. Diga comigo assim, aonde Jesus chega, a calmaria chega junto com ele. Por isso que o Salmo de número 46 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, querido. Às vezes, até externamente você está calmo, mas por dentro de você existe um turbilhão de coisas acontecendo. O Senhor está falando assim, ei, acalma o teu coração. Acalma o teu coração para que você possa ouvir a direção, hein? Fala para quem está do seu lado assim, acalma o teu coração. Olha o que diz o versículo de número 4. E quando acabou de falar. Jesus sabia o que preto é bom, hein? Preto. Jesus sabia o que Pedro precisava. Mas nem sempre a prioridade do Senhor é a tua prioridade. Nem sempre. Às vezes a gente vai ministrar a palavra lá numa briga, a gente começa a falar, no início era assim, hoje não. Mas a gente fala assim, ei pastor, eu preciso de um emprego. Eu falei, irmão, do jeito que você está, você pode trabalhar? O que você precisa é de Jesus, irmão. Porque se Jesus não entrar na tua vida, não adianta você ter um emprego hoje, amanhã tu está desempregado de novo. Não adianta você ter uma renda hoje, amanhã você está sem renda de novo. O que você precisa é de Jesus. Porque a Bíblia diz, Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Jesus começa a falar, imagina alguém que já tomou um preju a noite toda, não pegou nada, já tinha lavado as redes, talvez estava se preparando para ir para casa. Tudo que Pedro tinha naquele momento era a chance de descansar. E Jesus está falando assim, não, calma aí, dá uma segurada aí. Dá uma segurada aí. Porque nada, fala para quem está do seu lado assim, nada é mais importante do que ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela é mais forte do que um martelo que esmiuça
empenha, ela é capaz de entrar na divisão exata entre as juntas e medulas, entre a alma e o espírito. Essa é a palavra, querido. Aquilo que a palavra não puder fazer, nada mais pode. Isaías diz que seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Pedro, tudo que queria era alguns peixes para levar para sua casa. Interessante que lá no final do texto, a Bíblia diz que estavam ali os filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Algumas versões dizem que eles eram seus sócios. Estranho que o prejuízo de Pedro naquela noite não atingiu somente a ele, mas atingiu também todos aqueles que o cercavam. Por quê? Porque ele ainda não tinha ouvido a voz do Senhor Jesus. Mas naquele momento o Senhor Jesus, ele dá uma ordem para Pedro. Quando? Quando ele acaba de falar. Se o Senhor Jesus ainda não terminou de falar com você, querido, ouça a instrução até o final. Lá na empresa eu faço parte de um grupo de brigadistas, né? A gente faz o curso de brigada de incêndio anualmente e a gente tem que renovar esse curso todo ano. E é um curso assim, dos que eu já fiz, um dos cursos mais, que exige mais da gente, tanto fisicamente quanto mentalmente. Interessante que a gente faz vários exercícios. E eu me lembro, sempre o mais difícil é o último exercício, que a gente é colocado dentro de um container. Aquele container cheio de fumaça, está ali, né, simbolizando, não está o fogo propriamente dito, mas está quente por fora. E tem uma vítima para carregar. E a gente tem que entrar lá dentro e resgatar. E aí a gente põe toda aquela parafernália, sobretudo como bombeiro, máscara de... para equipamento de respiração autônomo, para respirar com ar mandado. Mas ninguém é colocado lá dentro sem antes ter a instrução. Antes o instrutor senta a gente no banco lá e fala assim: vocês vão entrar lá, vocês vão fazer assim, vocês vão conectar assim, vocês vão caminhar por aqui. Ele abre o ambiente para mostrar para a gente como é por dentro, antes de estar fechado, antes de estar escuro. Vocês vão subir por aqui, vocês vão agachar aqui, depois vocês vão se levantar aqui, vão pegar a pessoa, vão sair por cima. E eu me lembro que toda vez, eu já fiz esse curso mais ou menos umas 4 vezes, toda vez que ele vai falar, geralmente as pessoas que estão sentadas não estão prestando atenção na instrução. E esse momento da instrução é tão importante ou até mais importante do que o momento que você está lá dentro. Porque no momento que você está lá dentro, o instrutor ele não está mais com você. O que vai fazer diferença é o quanto de instrução você tem na sua mente. Tem crentes, querido, que por menor que seja a luta, ele abandona Jesus e vai embora. Por quê? Porque a instrução você recebe no meio da calmaria, para no meio da tempestade você exercer a sua fé. Quem está entendendo aqui? É no tempo da calmaria, você está aqui ouvindo a palavra do Senhor. Você não precisa estar passando por uma luta para necessariamente estar aqui. Esse é o momento de ouvir a instrução. Porque o apóstolo Paulo, ele diz lá em Efésios, capítulo 6, no versículo 10, quando ele está terminando a carta, ele diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Para que você possa ultrapassar, suportar todas as lutas que lhes são impostas e, havendo feito tudo isso, permanecer inabalável, permanecer firme. Ouça a instrução que o Senhor está te dando nessa noite. Primeiro, querido, pare o que você está fazendo antes de entrar na direção de Deus. Entra num ambiente de calmaria. Ouve a voz dele e ouve até o final. Depois sim, você sai para pescar. Aí Jesus, quando ele termina de falar, ele fala assim: agora vamos lançar a nossa rede para pesca. E eu imagino aqueles homens olhando, e é tão difícil quando nós somos confrontados naquela área que a gente é bom, é até bom, mas até hoje não deu certo. Ou talvez deu certo durante algum tempo, mas nesse tempo já não tem mais dado certo.
e você está insistindo nas tuas próprias estratégias. Ei, pare para ouvir a voz de Deus. Feche seus olhos, fala assim: Senhor, me ensina a ouvir a tua voz. Me ensina, Pai, a seguir na tua direção. Me ensina, Senhor, a entrar num ambiente de calmaria, porque é nesse ambiente que o Senhor se revela. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Geralmente, querido, Jesus chega quando as nossas forças já se acabaram. Você pode ver que na maioria dos milagres que Jesus realiza é assim. Quando o mar está revolto, quando as ondas estão quase sucumbindo o barco, os discípulos estão desesperados, eles não sabem mais o que fazer. A Bíblia diz que Jesus, ele tem o controle de toda a situação. Fica tranquilo, meu. Fica tranquilo. Você acha que Jesus, ele não está com você? Talvez ele esteja apenas dormindo para testar até onde você quer ir sozinho. Não tenta ir sozinho não, irmão. Se você quiser ir sozinho, você vai se arrebentar. Quando os discípulos olham para Jesus e falam assim: Jesus, não se te dá que morramos. Como você pode dormir? Jesus levanta do barco e fala assim: mar, acalma, vento, aquieta-te. 2 palavras, Jesus resolveu toda a situação. Aí, eles andavam com Jesus todos os dias, mas não conhecia Jesus na intimidade ainda. Olha a pergunta dos discípulos: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque, irmão, eu já pesquei algumas vezes, eu já ouvi falar que o mar, ele tem cabeceira. O mar, ele tem braço, mas mar tem ouvido? Mas se Jesus quiser, ele tem. Jesus falou: mar, escuta agora que o Criador está falando. O Elohim, aquele que estava desde o princípio, quando Deus falou: olha, vamos fazer tudo. O Elohim, o Criador, eu sei aonde começa e aonde termina. Pode se acalmar, pode se aquietar, porque o dono desse mundo chegou. Você pode usar a tua boca profética nessa noite para falar assim: situação de desordem na minha casa, meu filho que não quer me obedecer, meu esposo que não quer entrar de repente em um consenso comigo. Vamos se acalmar, porque a calmaria do Senhor chegou nesse lugar. Irmão, a palavra profética muda a situação. Queridos, eu já me esforcei tanto para pregar num texto só. Quem está na igreja tem muito tempo sabe disso. Mas aqui a minha cabeça funciona 1000 por hora. Queridos, há o poder na palavra profética. Deus te chamou para mudar situações. Deus te chamou. Você crê que você tem as promessas de Abraão? Já estou indo lá para Abraão agora. A Bíblia diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que Deus, ele chega para Abraão e diz assim: Abraão, a partir de hoje eu vou te dar uma bênção. É isso que Deus fala? Não, Deus fala assim: Abraão, se tu uma bênção. Porque quando você tem uma bênção, essa bênção está condicionada ao lugar. Mas quando você é uma bênção, a todo lugar onde você pisa a planta do seu pé, passa a ser abençoado por causa da sua presença. Ô irmão, você não é qualquer um não, velho. Fala para quem está, tu não é qualquer um não, fala para quem está do seu lado aí. As promessas que estão sobre Abraão, as promessas que foram ditas a respeito de Josué: onde você pisar a planta do seu pé, eu já tenho te dado por herança. Que é isso aí, irmão? Tem gente que a gente fala assim: e aí campeão, como é que vai? Pô, irmão, a luta, pô, um desemprego, sabe? Caramba, uma crise. Que crise o quê, irmão? A crise só permanece até o momento que você clama pelo nome de Jesus. Aí você vira e fala assim: Deus conhece a minha necessidade. Quando Jesus chega para os discípulos, o que é que ele pergunta? Por que vocês estão assim ainda tão tímidos?
Querido, se você sabe qual é a sua identidade em Jesus, ninguém pode te parar. Hoje eu vim aqui para mexer com você, realmente. Eu estava prestando atenção, agora vou contar uma história, na conversa das crianças lá na casa da irmã Sandra. Eu vou contar essa história para vocês, foi muito legal, ri muito. E tava as 3 crianças conversando. Esther, Manu e Samuel. Aí perguntaram assim, o que você quer ser quando crescer? Aí a Esther falou assim, eu quero ser tal coisa. Eu não lembro agora direito. Aí Samuel falou assim, eu quero ser tal coisa. Aí viraram para Manu e falou assim, Manu, e você quer ser o quê? Eu já sou filha de pastor. Ó, quem conhece a sua identidade, irmão? Quem conhece a sua identidade não é paralisado. Talvez você está sendo paralisado na sua vida porque você ainda não sabe a sua identidade em Cristo Jesus. Aonde você está, irmão? Você está autorizado para transformar os ambientes. Agora, você precisa estar em Cristo e Ele está em você. Foi isso que Jesus falou. A minha oração, Senhor, é essa, para que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Se você estiver alinhado com a vontade de Deus, você pode pedir tudo o que quiser, e isso vos será feito, para que o Filho, para que o Pai seja glorificado através da vida do Filho. Agora, é interessante que você ouça, tome uma atitude. Só que olha o que Pedro faz. Pedro, ele, creio eu que está se preparando ali, mas ele diz o seguinte, ó. Respondeu-lhe Simão, versículo 5. Mestre, ele já começa a dar uma justificativa da sua derrota. Ele fala o seguinte, olha, havendo trabalhado toda a noite. Eu imagino como que ele deu essa notícia para Jesus, né? Bom, vamos encenar. Talvez ele falou assim, Senhor, eu trabalhei a noite toda. Eu sou dono, talvez ele fosse dono de uma cooperativa, sei lá. E as pessoas que foram para o mar com ele, independente se pegaram ou não, tinha que receber. Não, irmão. Os filhos de Zebedeu eram sócios, então quer dizer que o resto era empregado, mas eles não estavam sozinhos ali. Senhor, nós pegamos, nós trabalhamos a noite toda. Sabe como é que é, Jesus? A vida está difícil, o mar está meio complicado. Nós conhecemos aqui a Galileia, se nós batemos aqui, a gente sabe aonde dá o dourado, a gente sabe aonde dá o xerelete, a gente sabe aonde dá a corvina, mas nós não pegamos nada. Sabe o que é nada? Zero bala. Nada é nada. Irmão, quando o pescador fala que não pegou nada, é porque não pegou nada mesmo. Porque o pescador, quando vai para o mar, se ele pegar um peixinho, ele diz, ó, irmão, não peguei muito não, mas eu peguei esse aqui. Se ele falou que não pegou nada, é nada vezes nada. Por quê? Porque até aquele momento ele estava agindo na sua própria sabedoria, na sua própria estratégia. Ele foi para o mar no tempo certo, ele foi para o mar com o equipamento correto, ele foi para o mar com o barco correto, ele só não foi para o mar com a motivação correta, com a palavra correta e com a pessoa correta. Irmão, com quem tu anda diz muito sobre você. Se você anda com alguém que é cheio de Deus, cara, não tem jeito, você vai se enchendo de Deus. Se você andar com quem é negativo, o que você recebeu aqui nessa noite, lá no portão você perde. Verdade ou mentira? Está indo para casa, ouviu a palavra lá do pastor? Ouviu a palavra poderosa. Mas não é bem assim não. Irmão, ó, já vai vindo um peso, sabe? Aí, tu vai se encolhendo. Não, no momento que você ouviu não foi assim não. É assim sim, porque a Bíblia diz que é assim. Fala comigo assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode tudo. Fala para quem está do seu lado, você pode tudo. Você só não pode pecar.
A Bíblia só não te libera para pecar. Irmão, se o que você estiver fazendo não for pecado, foi isso que Jesus falou, você pode pedir tudo e o Pai vô-lo concederá. Deixa eu voltar aqui para o meu texto, aleluia. Meu omelete que já foi embora, glória a Deus. E aí, olha o que Pedro diz, olha, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, mas nós não pegamos nada. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu fui na lua cheia, quem é pescador diz aí que tem que pescar na lua cheia, não é? A lua estava certa, o equipamento estava certo, o barco estava certo. Essa equipe era melhor, mas nós não pegamos nada. Mas agora, olha o que ele diz. Porque tu manda. Aí ele provocou Jesus, irmão. Provocou. Porque tu está mandando. Então, nós vamos. Entre outras palavras, ele está dizendo assim, ó galera, ó, o negócio é o seguinte, por mim, a gente ia para casa, mas é ele que está mandando, então nós vamos. E aí Jesus, imagina Jesus nessa hora, você então vamos. Porque a tua direção, querido, ela está limitada, mas a visão do Senhor, ela é ilimitada. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: como está escrito, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ah, você não entendeu? Eu vou repetir, vê se você entende essa palavra. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão, eu tenho 34 anos, talvez tenha pessoas aqui bem mais velhas que eu. Quantas coisas você já não viu na sua vida? Fala a verdade. Quantas coisas você já não ouviu? Mas aquilo que você não viu, não ouviu até hoje, é o que o Senhor tem preparado para você, se você assim ama o Senhor. Tendo trabalhado toda a noite, nós não pegamos nada, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançaremos a rede. E aí a Bíblia diz que fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. E é interessante que a Bíblia faz questão de frisar que agora o problema que era não ter peixe, surgiu um outro problema. Porque a bênção era tão grande que a quantidade de peixe que eles tinham para carregar era maior do que eles podiam levar. Sabe, querido, o que isso quer nos dizer é que quando o Senhor nos alcança e nos abençoa, a bênção ela não pode parar em nós. Você foi alcançado pela palavra? Quantos aqui foram alcançados pela palavra? Vocês foram salvos pela palavra? Então compartilha dessa palavra. Eles não tinham peixe, agora eles tinham muito peixe. O barco, a rede estava quase se rompendo. E aí o que eles fazem? Lembra que lá no início do texto, a Bíblia diz que tinham 2 barcos? Talvez foi para esse barco, que porém Jesus não tinha entrado até o momento, mas a bênção também o alcançaria. E eles começam a fazer sinal. Versículo 7, faziam sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E aí a bênção, ela é tão grande que eles enchem o seu barco, enchem o barco vizinho, e mesmo assim eles vêm no limite, quase indo a pique. Esse é o ano da frutificação. A frutificação, querido, que vem até a sua vida, vai alcançar você, vai alcançar a sua casa, vai alcançar os seus negócios, vai alcançar a sua família, vai alcançar todo lugar que você pisar a planta do seu pé, se você decidir ouvir a voz do Senhor. Se você ouvir a voz do Senhor, tomar uma atitude, irmão. E aí quando isso acontece, eu vejo, assim, imagino agora outra reação de Pedro. Porque Pedro, ele vendo tudo aquilo, primeiro,
ele coloca a responsabilidade em cima de Jesus. Depois ele diz o seguinte, olha, Pedro, ele se prostra, ele começa a adorar e ele fala assim, Senhor, se afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. Se afaste de mim, porque eu não mereço nem ter a sua presença, eu sou incrédulo. Porque quando Jesus falou para eles irem, ele falou assim, tá bom, Senhor, nós vamos que agora a gente vai arrebentar. Ontem não deu certo, mas hoje a chapa vai esquentar, a gente vai pegar mesmo. Não, ele deu uma palavra negativa, mas quando ele vê aquela quantidade de peixe, ele falou, Senhor, eu não sou digno de andar contigo, se afasta de mim, eu sou pecador. Sabe, querido, a gente às vezes pensa que para que Deus possa usar alguém, essa pessoa precisa ter todas as qualidades. Não, Deus não precisa dos perfeitos, Ele não usa os perfeitos, porque os perfeitos querem usar a Ele. Deus usa os sinceros. Se você decidir ser sincero com o Senhor hoje, o Senhor pode e quer te usar. O Senhor pode e quer te usar. Se o Senhor liberou uma palavra sobre você, dizendo que você seria um pregador, uma bênção, querido, a palavra dele te baixa. Vamos pescar mais fundo. No teu ambiente você não pescou, mas no ambiente de profundidade, aonde eu vou te levar, a tua bênção vai ser tão grande que você não vai ser nem capaz de carregar. Você pescou, mas você não pescou no ambiente certo. Então sai do seu ambiente de normalidade e entra no ambiente do sobrenatural. É porque nesse lugar que tem peixe grande, irmão. É nesse lugar. É nesse lugar. E aí Pedro faz essa declaração e eu vejo assim, a misericórdia de Jesus tão grande. Jesus vira para ele e diz, cara, fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque a partir de hoje, a pescaria é passado para a tua vida. A partir de hoje, você não vai pegar mais um peixe que hoje você come, se sacia, amanhã você tem sede, fome de novo. Você vai trabalhar por aquilo que é eterno. Se coloca de pé, irmão, no teu lugar. Até hoje você trabalhou por aquilo que era terreno. Talvez você veio para Rio das Ostras pensando que você veio para cá simplesmente para trabalhar. Eu pensava assim, eu vim para cá para trabalhar, eu vim para cá para ganhar dinheiro, eu vim para cá para ser um profissional mais bem sucedido na minha área. Irmão, talvez Deus usou o teu trabalho para que aonde Ele te plantou você possa frutificar 30, 60, 100 por um. Deus usou uma situação adversa no teu dia hoje para que você pudesse parar aqui por 1 hora, 45 minutos, talvez 1 hora e pouco, para ouvir a palavra dele. Pedro só parou para ouvir a palavra porque uma tragédia tinha acontecido na noite anterior. Pedro só parou para ouvir o que Jesus tinha para falar, porque momentos antes, na noite anterior, algo que não tinha sido planejado aconteceu na vida dele. Mas naquele mesmo lugar que Pedro tinha sido envergonhado, talvez ele estava enfrentando os maus olhares daqueles que trabalhavam com ele. Pedro volta no dia seguinte para viver a experiência mais fantástica da sua vida. Mais fantástica da sua vida. E quando ele vive essa experiência, ele fala assim: o que é uma pescaria do que andar do lado desse homem? Quem é esse? Quem é esse? Você não precisa ter muito conhecimento, você não precisa ter boa eloquência. O que você precisa é jogar limpo com Deus. O que você precisa é falar abertamente com Deus. O Senhor está aqui para te ouvir. Ele sabe da tua necessidade, mas Ele quer ouvir o seu clamor. Ele sabe o que você precisa. Mas porém, queridos,
Alguns lugares que Jesus passou, ele curou alguns. Outros lugares ele curou a muitos. Mas outros lugares ele curou a todos. Por quê? Porque o milagre está relacionado diretamente ao seu clamor. Você está disposto a clamar ao Senhor nessa noite? Você está disposto a colocar aquilo que é o teu coração, que vai no teu coração diante dele? A Bíblia diz que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade diante dele, porque ele tem cuidado de nós. A palavra diz lá em Mateus no capítulo 6, olha para as aves dos céus, olhe para os lírios do vale, olhe para cada coisa. O Senhor veste, o Senhor cuida, o Senhor tem um extremo cuidado com aquilo que hoje nasce e amanhã é lançado no fogo. Quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Comece a agradecer ao Senhor, porque o Senhor nessa noite está gerando fé no teu coração, está gerando palavra no teu coração, está gerando uma semente de ousadia no teu coração, está gerando um lugar em Deus aonde o inimigo não pode te roubar. Agora não permita que essa palavra venha cair pelo caminho, ficar à beira do caminho, que ela venha se secar, mas que ela venha dar 30, 60, 100 por um, porque a palavra do Senhor, ela é uma semente que vai produzir muitos frutos durante esse ano. Simplesmente atente para a palavra do Senhor. Não temas, porque a partir de agora serás pescador de homens. O maior propósito para a tua vida não é a tua profissão. O maior propósito para a tua vida, entenda bem o que eu estou falando aqui, não é o lugar que você está inserido, não é você ganhar dinheiro. O maior propósito de Deus para a tua vida é você ser pescador de homens. Talvez você não viajou para outras nações, você não é um missionário que foi fazer missões em outro lugar, mas no teu trabalho você é um missionário. Naquele lugar o pastor de lá é você, porque tem pessoas que só você poderá ganhar, tem pessoas que só você poderá evangelizar. O Senhor te plantou nesse lugar como uma semente bendita do Senhor. Então se posicione, pede-me o que queres, eu te darei as nações por herança. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Pede, pede, pede. Não seja tão tímido, não seja tão retraído. Pede-me e eu te darei. E aí o versículo de número 11 diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram os peixes. É isso que diz a palavra? Levando os barcos para a terra, deixaram as redes, deixaram os companheiros. Não, a Bíblia diz que levando os barcos para a terra, deixaram tudo, 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 e o seguiram. Vir até Jesus, querido, não vai te custar nada, mas permanecer com Ele vai te custar tudo. Tudo, os seus sonhos, os seus projetos, tudo aquilo que você tinha planejado, você vai precisar deixar não muito na sua vida, mas tudo. É aí que entra o desafio. Eles deixaram tudo. Sabe o que eu acho mais interessante que isso? Que a Bíblia diz no Salmo de número 37, no versículo de número 4. Olha o que diz o salmista: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se você se agradar em fazer a vontade do Senhor, o Senhor não frustra os sonhos de ninguém, se o seu sonho estiver alinhado com os sonhos do Senhor. Hoje o Senhor não quer arrancar os teus sonhos, mas Ele quer alinhar os teus sonhos com os sonhos que Ele tem para a sua vida. Porque eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei, é o Senhor é que sabe. Então deixa tudo, irmão. Deixa tudo, deixa as tuas convicções, deixa as tuas achologias. Eu acho que era aqui que era para pescar, era aqui que era para buscar, mas aqui não deu certo, aqui não deu certo. Hoje não é horário de dia, não é horário de pescar,
mas pela tua palavra nós vamos lançar as redes. Pela tua palavra, pela tua palavra. Se você entende que essa palavra é para você, eu não estou falando para quem não é cristão, para quem não entregou a vida para Jesus, mas se você entende que essa palavra é para você, eu quero te convidar a você vir até o altar e alinhar os teus sonhos com os sonhos do Senhor. Só para quem tem coragem de fazer isso. Se você entende que essa palavra foi para alcançar a tua vida hoje, foi para te tirar do lugar de inércia, irmão, sai do seu lugar, mas sai com ousadia e dizendo o seguinte: Senhor, eu vou viver pela tua palavra. Que médico quer? Não sou tímido, eu não sou tímido. Eu fui chamado para frutificar. O ano de 2018 eu vou frutificar.